pessoal, hoje eu estou aqui com a Aline Orziro. A Aline é uma das maiores referências em nutricionismo, né? Principalmente relacionado ao processo de engravidar. É uma referência, tanto é que minha esposa, inclusive, procurou você, né, quando a gente estava com dificuldade. E hoje a gente vai falar sobre maternidade, paternidade, sobre criatividade, e a gente vai ter uma dinâmica diferente. Hoje a gente está aqui com o nosso chefe, o Thales. E o que a gente vai fazer, Thales, hoje? Hoje a gente vai fazer uma sopa minestrone. É uma sopa antiga, bem tradicional. Servida em todos os hotéis, resorts, sempre tem essa sopa. E eu vou estar auxiliando vocês aqui. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Enquanto isso, mão na massa. Isso aí. Aline, eu vou fazer o seguinte. A gente tem uma dinâmica aqui que é falando e fazendo. Esse é o podcast mais difícil do Brasil, você sabe, né? Porque além de falar bem, tem que falar enquanto faz, né? E você já tem habilidade, eu não tenho habilidade nenhuma. Então, eu separei algumas perguntas aqui e o Thales vai explicando pra gente como é que faz, ele vai fazendo e a gente tenta fazer igual. Se der errado, deu errado. O importante é exercitar a criatividade, né? Vamos lá, Thales, pode começar? Lá. A gente vai descascar todos os legumes e a gente vai cortar tudo em cubo. Então vocês podem ir fazendo isso, cortando tudo em cubinhos, deixando aqui e depois a gente passa para a parte do fogão. Tá, João. Tá bom. Vou só mostrar um corte para você, só para você guiar. Depois você vai fazendo. Você pode ir colocando ali. Tá. Não, beleza. Não precisa fazer tudo não, senão é injusto com a Aline. Eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo, que é a seguinte: o que é criatividade para você? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, Pedro. Obrigada pelo convite. Nunca participei de um podcast Aline, que a gente vai cozinhando e conversando ao mesmo tempo, então. Mas estou adorando essa ideia. Bom, para mim, criatividade, eu acho que é a capacidade de pensar de formas diferentes, né? De maneiras inovadoras. Então, é pensar fora da caixa mesmo. Então, é o que a gente tem que ter criatividade em tudo, né? Na maternidade, no trabalho, nos negócios. Então, eu acredito que a criatividade é isso, assim, essa capacidade inovadora mesmo de fazer as coisas de maneira diferente. Você mesmo é um exemplo, né, Aline? Você é nutricionista há 10 anos atrás, era incogitável a pessoa ser nutricionista e ser influenciadora ao mesmo tempo, ter um canal, e hoje é praticamente indispensável, né? Você conseguir comunicar o seu trabalho através das redes, né? E você faz isso muito bem, né? Basta ver seu Instagram, seus números, é impressionante, você está de parabéns. Obrigada. Eu falo que assim, eu vim do interior, né? Então, eu precisei fazer a minha carreira aqui em Belo Horizonte, na capital, e um meio que eu utilizei, que me abriu muitas portas, foram as redes sociais, foi o Instagram. Então, eu falo que eu vim de lá, sabe? Meu primeiro paciente veio de lá, você acredita? O Instagram é poderosíssimo, né? Quem sabe usar o Instagram sai muito na frente, né? Claro que é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem nas mãos, né? Então a gente tem que usar a nosso favor, né? Trazer o nosso conhecimento para fazer com que a gente consiga atingir mais pessoas, levar informação de qualidade para as pessoas. Então, eu falo que assim, é meu outro trabalho. Eu abro a minha empresa no meu consultório e abro a minha empresa no meu celular também. Não, com certeza. Eu acho que criatividade está muito relacionado também com essa flexibilidade mental, né? De você explorar coisas novas, né? Então, assim, às vezes a pessoa... o próprio fato de você entrar na rede social é muito isso, assim, é sair do quadrado, né? Então, eu enxergo a criatividade como uma das principais competências que a gente vai precisar ter no futuro, né? Nossos filhos também, porque com a capacidade técnica, eu sempre gosto de reforçar isso, ela cada vez mais é substituível, né? Então, assim, cada vez mais a gente tem computadores, inteligências artificiais que falam para a gente do ponto de vista técnico, inclusive muito aprofundado, mas você conseguir transmitir isso para as pessoas, você saber como você vai falar isso, entregar esse tipo de conteúdo, fazer com que seja uma coisa relacionável, é cada vez mais um desafio, né? Sim. Então,
E principalmente com as crianças, né? Não sei se você concorda, mas assim, eu acho que cada vez nós pais, vamos ter esse desafio de desenvolver a criatividade nas crianças num momento onde eles têm cada vez mais acesso a telas eletrônicos. Quase cortei meu dedo. Com certeza, Aline, com certeza. Graças a Deus o meu filho não gosta de tela, mas eu vi uma matéria recentemente que fala que a gente vai ser a geração que está chegando, é a primeira geração que os filhos são menos inteligentes que os pais. E que isso está muito relacionado à tela. Isso, exato. Então, assim, igual, por exemplo, eu lembro do meu bisavô me falando que ele não fumava e que na época dele todo mundo fumava, mas ele não gostava, tal. Meu avô morreu com 97 anos. Né? Bem, minha avó morreu com mais de 100 fazendo alongamento, encostava a mão no chão. Que legal! Então, assim, eu tô falando isso porque tem coisa que passa a se tornar um hábito na nossa sociedade, só que não é uma coisa boa. E a gente vai descobrir isso só muito tempo depois. A longo prazo, né? Então, assim, o celular, as telas de forma geral, usadas sem restrição, né? Elas são sim um problema, né? Uhum. Então tá, vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos. Ó, chefe, tô com... Você tá na Nossa, frente. que bonito. Você tá na frente do Pedro. Olha muito. só! Olha só! Tá, me ajuda aí enquanto eu vou pegar. O que você faz para desconectar seus filhos das telas? Olha só, justamente. E estimular eles a explorarem atividades mais manuais e criativas. Então, meu filho, ele vai fazer 3 anos, agora ele não tem hábitos de telas. Lá em casa a gente não tem esse hábito de deixar a televisão ligada. Eu evito ao máximo, por mais que eu trabalhe com o celular, eu evito ao máximo de usar o telefone quando eu tô com ele. Então eu faço tudo que eu tenho que fazer no consultório, no escritório. Agora, quando eu estou com ele, eu evito até de levar o celular. Então ele não tem esse hábito de telas, sabe? Agora, com 3 aninhos, na escolinha, ele já começou a ter um pouco de curiosidade em relação a alguns personagens, alguns desenhos que os coleguinhas falam. Então, a gente combinou que é o seguinte, ele tem 15 minutos para assistir um desenho no sábado ou no domingo. Nossa, 15 minutos na semana toda? 15 minutos na semana toda. E para ele é suficiente, porque ele não tem esse costume, ele não vê os pais assistindo televisão, ele vê a gente usando o celular o mínimo possível. Então, a gente conseguiu, dessa maneira, fazer com que para ele fosse suficiente. E ele é uma criança que brinca, uma criança que pula, que chuta bola, que brinca de pique-esconde, que monta castelo, que monta pista de corrida. Então a gente criou um espaço lá em casa que ele tem esse lugarzinho, que é o lugarzinho dele, para desenvolver essa criatividade. Então ele brinca de tudo, que é no meio da minha sala, metade da minha sala agora é dele. E aí, eu acho que é uma forma que a gente encontrou, e eu acho que funcionou muito bem, sabe, Pedro? Porque ele é uma criança, assim, muito alegre, muito ativa, gosta de brincar de tudo. E o que a gente vê é que as crianças hoje em dia, que têm muito acesso a telas, elas não conseguem socializar, né? É difícil você conseguir deixar essa criança, às vezes, sentada, no momento onde você precisa de uma hora de uma refeição, por exemplo, lá em casa, a refeição é sagrada, então ele senta com a gente. Uhum. Então não tem essa coisa de telas para entreter a criança enquanto ela come. Então, acaba que é a solução mais fácil, né? Soltar um celular na mão de uma criança, você deixa ela lá entretida, quietinha, né? E é triste de ver, né? Porque uma criança cheia de energia, uma criança cheia de vida, e ali ela fica completamente intacta, sabe? A criança praticamente não pisca quando ela está olhando no celular. Então, assim, eu acho... Eu fico com dó, de verdade, quando eu vejo uma criança sendo desperdiçada numa tela. E você restringe também o tipo de conteúdo, porque tem vários tipos de conteúdo para criança, né? Tem desde conteúdo que tem lá um youtuber falando palavrão, fazendo brincadeira agressiva, até conteúdos que são mais ligados à criatividade, que ensinam brincadeiras, que ensinam trabalhos manuais. Como é que é isso para você? Ele assiste 2 desenhos
que são os desenhos que ele mesmo trouxe para casa perguntando, sabe, pra gente o que era, como que era. Então ele assiste 2 desenhos que eu acho que são desenhos assim, educativos, são desenhos levinhos, é só isso que ele assiste. Entendi. Então no sábado ele assiste um desenho e no domingo ele assiste 15 minutos do outro desenho. Uhum. Qual desenho que ele assiste? Ele assiste Peppa, mas agora ele já não tá mais interessado, ele tá gostando mais de Patrulha Canina. Então a gente tem deixado Patrulha Canina no sábado e Patrulha Canina no domingo, 15 minutos cada dia. Eu gosto de musiquinha. Minha primeira filha amava musiquinha de YouTube. E aquela zebra era uma zebra preta que era preta. Eu decorei essa música é muito o legal. meu primeiro, o Pedrinho agora, o terceiro, né? Ele não gosta de nada, ele não gosta de tela, ele gosta de música, mas ele não fica parado não, ele fica dançando assim, correndo, gritando, mas ama música também. Que bacana! Existem mitos sobre a fertilidade e a alimentação que você ouve falar com frequência? Nossa, vários. De alimentos específicos, por exemplo, comer abacaxi aumenta a fertilidade, comer inhame aumenta as chances de ter gêmeos. São mitos o abacaxi, mesmo. Minha esposa comia pra danar. Comia? Comia. Pois é um mito, sabia? É? Não existe nenhum alimento específico, não tem nenhum trabalho científico, nenhum estudo científico comprovando que um alimento específico tem a capacidade de melhorar a fertilidade. Então, na verdade, é o conjunto da alimentação como um todo, né? Então, todas as fontes alimentares que essa pessoa ingere. Então, um alimento específico não tem a capacidade de melhorar a fertilidade de ninguém. Uhum. Por exemplo, outro mito é que canela causa infertilidade. Sabe? Ou que canela é abortivo. Gente, minha esposa, pra ela todos esses mitos são verdade. Ela não come canela também. Não tem problema, a gente tem uma substância presente na canela que se chama cumarina, que se for consumida em excesso, ela pode ter alguma capacidade prejudicial. Mas consumindo pouquinha quantidade, né, uma quantidade moderada, não tem problema nenhum, pode ser consumido tanto para a mulher que deseja engravidar, para aquele casal que está buscando uma gestação, ou por uma gestante. Outro mito que eu não sei se é mito, é tomar banho de banheira pode ser abortivo? É mito também. É mito? Mito também. Uai, mas então ela sabe todos os mitos e ela acha que é verdade. Minha esposa é do interior. Outro mito também, que é o meu cunhado ficava falando com ela. Ele falava assim, Angélica, mulher tem que ficar gorda para engravidar, é igual minhas porcas lá. As porcas não emprenham se tá magra, tem que estar mais gordinha, você tem que comer tudo. Isso aí é verdade, amigo? Tem uma relação. Olha essa só, questão. tá vendo? Nenhuma mulher precisa estar gordinha para engravidar. Por quê? Uma mulher com sobrepeso ou obesidade, ela tem 2 vezes mais dificuldade de ter uma gestação. Uhum. Já a mulher com baixo peso, que é um IMC abaixo do adequado, né, abaixo de 18,5, ela tem 4 vezes mais dificuldade de engravidar. Abaixo de quanto? 18,5 no IMC. Entendi. Então, mulheres muito magras, com baixo peso, né, considerado baixo peso, elas têm mais dificuldade para engravidar, inclusive do que uma mulher com um pouco mais de gordura. Tá vendo? Meu cunhado sabe das coisas. Tá vendo, André? Falou certo. Mas não precisa estar gorda, tá, mas André? não, mas a Angélica tava bem magrinha mesmo. Eu acho que ela tava com menos de 18. Vamos à próxima pergunta. E para manter a gravidez, também o ideal é que se tenha um peso, né? Uhum. Atualmente, o que a gente tem dentro dos artigos científicos é que uma mulher hoje em dia não precisa ganhar mais de 12 quilos na gestação. Uhum. Então, aquela mulher de antigamente que ganhava 25 quilos, 30 quilos numa gestação, hoje a gente já sabe que isso não é saudável nem para a mulher, nem para o bebê. Entendi. Então, a média de ganho de peso hoje para uma gestação saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, são 12 quilos. Entendi. E esse assunto de que se a mulher engravida muito, o filho pode ter um problema de diabetes ou pode ter tendência à obesidade, isso aí também é verdade ou é mito? Se for uma mulher que ganha muito peso na gestação, né, um ganho de peso muito excessivo, uma mulher que tem ali diabetes gestacional, por exemplo,
ela aumenta as chances de desenvolver diabetes e obesidade no bebê na idade adulta. Entendi. Por isso que o controle de peso na gestação é fundamental para garantir uma saúde do bebê, não só do bebê, mas para essa criança, para esse jovem, para esse adulto. Então, por isso que o controle de peso é fundamental. Tá. E quem não está conseguindo engravidar de jeito nenhum, o que tem que fazer? Tem alguma mudança de vida, mudança alimentar? O que pode tentar? Primeira coisa é investigar a causa, né? Por que esse casal não tá engravidando? Hoje a gente sabe que 40% das causas de infertilidade são de fatores femininos e também 40% das causas são de fatores masculinos. Uhum. Então, por mais que muitas das vezes a mulher busca ajuda profissional primeiro, né? Inicia uma mudança no estilo de vida, uma mudança na alimentação, mas os fatores para a infertilidade são iguais. Entendi. Então esse casal, quando ele não está conseguindo engravidar, a gente sabe que para receber um diagnóstico de infertilidade, até os 35 anos, esse casal precisa passar por tentativas para engravidar por 12 meses. Caso em 12 meses essas tentativas não sejam tentativas de sucesso, esse casal não consiga engravidar, aí eles entram num diagnóstico chamado infertilidade. Uhum. E aí começa todo esse tratamento para investigação da causa, se é fator masculino, se é fator feminino, se é a junção dos dois fatores. E aí começa o tratamento e a mudança do estilo de vida, que envolve alimentação, que envolve sono, que envolve modulação do estresse, qualidade de vida como um todo. Entendi. Aline, agora a gente vai para... terminei antes de você. Olha. Eu nem tive ajuda, viu? Teve Tá ajuda. todo mundo de prova aqui, ó. Que eu fiz tudo sozinho. Agora a gente... Tem mais uma cebola só para descascar? Não, é só metade mesmo. Aline, mas você acha... Eu nem sei se você vai saber me responder essa pergunta, né? Mas, assim, como da minha primeira filha a gente teve muita dificuldade de engravidar, a gente procurou clínica de fertilidade e eu achei que teve muita forçação de barra, né? No sentido de, olha, com esse exame seu você não vai conseguir engravidar, né? Aí eu falava, não, então tá, então você tá me dando um diagnóstico que eu sou estéril. Não é isso, tá, mas a chance, pá. Enfim, eu achei que teve muita forçação de barra. Você acha que acontece muito disso atualmente? Você acha que, primeiro que as pessoas estão mais ansiosas, imediatistas, então ela tenta 2, 3 meses e depois desiste, acha que não vai conseguir. Você acha que acontece um pouco disso? Você acha que talvez o caminho seja rever também os hábitos, né? Às vezes a pessoa está fumando, bebe demais, come mal demais, tem um estresse absurdo. Você acha que vale a pena tentar esse processo antes de ir para uma clínica? Eu vou fazer igual o Faustão. Eu vou cortar para a gente ir para lá e ela vai responder daqui a pouco, tá, gente? Então, Aline, me fala, o que você pensa sobre isso? Então, o que a gente vê é que hoje em dia as pessoas têm cada vez mais superestimado, na verdade, os tratamentos de reprodução assistida e subestimado a mudança da qualidade de vida. Então, cada vez está sendo mais fácil buscar um tratamento sem antes buscar a causa, entender por que não aconteceu aquela gestação. E existe todo um mercado, né? Então, como você bem disse, já passou por essa experiência. É um mercado hoje muito forte, né? Por toda essa questão que a gente tem visto de cada vez mais os números aumentados em relação às pessoas, os casais tendo dificuldade para engravidar. E o que eu recebo no consultório são pessoas que já passaram por tratamentos, quando a gente vê os exames, tudo descompensado, sabe? Então, assim, uma vitamina completamente insuficiente, uma resistência à insulina, marcadores inflamatórios muito aumentados. Então, o que a gente vê é que, infelizmente, não são todas as clínicas, mas em alguns casos, a gente vê que os profissionais nem investigam essa parte. Então, até para ir para um tratamento de reprodução assistida, porque a gente sabe que tem casos que só vão conseguir uma gestação com tratamento de reprodução assistida, não é à toa que existe, né, esses tratamentos, toda essa evolução da medicina, mas é muito importante que seja investigada a causa e que seja feita uma preparação para passar por esse tipo de tratamento, até para que a gente consiga aumentar as chances de sucesso desse tratamento. Excelente. Ô, Thales, explica para a gente como é que faz agora, para quem está acompanhando. Tá, então agora já está toda a mise en place pronta, todos os itens picados, selecionados. A gente vai começar a preparação da sopa. A gente vai colocar o alho e a cebola.
O meu já pus aqui. Ele tá dentro. Ele tá... Mas explica a dinâmica, Thales. E a gente vai dourar, depois a gente vai colocar os legumes que a gente picou, o caldo de carne, que já estava previamente pronto, um caldo de carne caseiro, o bacon e a carne. E vamos tampar. A gente vai usar as próprias frigideiras para tampar, que é o método mais tradicional de ser feito. Enquanto isso, vocês batem mais um papo, tem mais um tempo de uma pergunta ou duas. Depois a gente volta finalizando a sopa com a massa. A gente vai usar hoje um macarrão de letrinhas, fazendo uma alusão também a essa parte da maternidade, da criança, do infantil. Depois o feijão branco cozido, que é ele que vai engrossar essa sopa nossa, finalizando com queijo parmesão grana padano e tá tudo certo. É isso aí. Aline, agora, assim, o que você falou, para mim é uma coisa tão séria, porque eu vi isso na pele, assim, sabe? E fazer um tratamento para engravidar é muito caro. E eu via lá pessoas, às vezes, muito simples, né? Que estavam passando pelo segundo, terceiro, quarto tratamento e não dava certo. E, tipo assim, pô, não deu certo em 4 vezes, alguma coisa tá errada lá, né? E, assim, eu via a pessoa, geralmente essas clínicas, né? Principalmente em Belo Horizonte, elas não fazem um trabalho de investigação. Elas, né, você vai lá, eles já te colocam numa salinha e, ó, vambora, passa o cartão. Então, assim, eu acho que vale uma ressalva, assim, para quem está querendo engravidar, para realmente investigar mais, né? Porque às vezes a pessoa está numa posição tão fragilizada e a gente sabe como é difícil, né? Principalmente, às vezes, para os dois, mas principalmente para a mulher, né? Ela sente que, poxa, eu não posso ter filho e tal, tudo. Sim. Então, assim, você acha que é por aí, né? Você acha que é por aí mesmo? Tem que mudar a postura dessas clínicas, né? Tem que humanizar mais o tratamento e que está faltando ética realmente por parte deles? Sim. Eu acho que é importante a gente frisar que não são todas as clínicas, né? Que existem clínicas e clínicas. Mas é importante que tenha esse acolhimento, porque esse casal, de fato, já chega muito fragilizado, né? Buscando um tratamento. É um casal que já tem uma expectativa, uma ansiedade muito grande, na busca desse positivo. Então, a primeira coisa, eu acho que precisa acolher esse casal e entender. Eu já recebi muitos casais que me procuraram e paralelamente, estavam também buscando a FIV. E nesse período, conseguiram a gestação de maneira natural. Ou seja, vários casais não precisaram da FIV. Por quê? Porque mudaram a alimentação, mudaram hábitos de vida, começaram a dormir mais cedo, pararam de fumar, pararam de ingerir bebidas alcoólicas, começaram a fazer atividade física, começou uma suplementação específica e não precisou. Então, eram casos que nem precisariam de uma fertilização, sabe? Então, eu acho que precisa ter esse acolhimento, precisa ter essa busca, primeiro entender por que esse casal não está conseguindo engravidar, se realmente tem necessidade de uma fertilização in vitro, e também de ter um profissional nutricionista trabalhando em conjunto. Porque a gente vê que algumas clínicas têm um profissional nutricionista que trabalha em conjunto, mas são muito poucas que levam a nutrição, de fato, né, a sério como deveria levar. Então, tem um profissional nutricionista para trabalhar em conjunto, até para aumentar as chances de sucesso dessa fertilização, caso esse casal, de fato, precise de um tratamento de reprodução assistida. Então, gente, tá querendo engravidar? Primeiro procura a Aline, procura meditar, procura parar de fumar, né? Exato, fazer uma atividade física, se alimentar melhor. Parar de xingar os outros, né? Se preparar psicologicamente também para você receber um serzinho que está vindo do céu, né? Então, a gente está comprando remédio para as loucuras que a gente está querendo, arrumando o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Mas... Aline, durante a gestação, quais são os nutrientes mais importantes para a saúde da mãe e do bebê? E eu queria que você falasse assim, o que comer e o que não comer. Tá. Durante a gestação, os nutrientes importantes são inúmeros nutrientes, né? A gente vai começar primeiro pelo que a mãe precisa
Então, a primeira coisa, a gente vai fazer um exame bioquímico dessa gestante para avaliar quais são as carências e deficiências nutricionais, mas de uma maneira geral, o que precisa? Vitaminas do complexo B, o metilfolato, né, a própria vitamina B9, e a gente precisa dessas vitaminas pelo menos 3 meses antes de engravidar, porque é uma vitamina fundamental para a formação do tubo neural do bebê que acontece nas primeiras 8 semanas. Então, a gente vê que tem casais que ainda chegam a descobrir a gestação até depois desse período, né? Então é muito importante que essa mãe esteja suplementando as vitaminas do complexo B. Vitamina D é extremamente importante, magnésio, nutriente fundamental, zinco, mas obviamente isso tudo a gente vai individualizar, né, diante das necessidades dessa gestante, mas são vitaminas básicas que essa mulher precisa estar suplementando quando ela descobre a gestação. Agora, o que não pode comer? Eu acho mais fácil a gente falar o que não pode comer na gestação do que o que pode. O que essa gestante precisa evitar? Primeiramente, os alimentos ultraprocessados, né? Então, o que é um alimento ultraprocessado? O que é um alimento integral e um alimento ultraprocessado? O alimento integral é um alimento que veio direto da natureza. Então, vamos pegar um morango. Do jeitinho que ele veio ali do pé, ele tá um alimento integral. O que é um alimento ultraprocessado? Seria o biscoito recheado de morango. Entendi. Entende? Então, isso aí tem que cortar da vida, né? Tem que cortar da vida. Mas nessa escalinha entre integral e processado, acho que a gente tem uma ideia, né? Esse morango, a gente pode fazer ali um alimento que seria um alimento minimamente processado desse morango. Uma redução de morango, uma geleia de morango, não tem problema nenhum. Mas o ultraprocessado é aquele alimento de pacotinho. Entendi. Então, esse a gestante precisa evitar. Precisa evitar também os embutidos. Então, bacon, salsicha, linguiça, presunto feito de peru, por causa dos conservantes utilizados, né, principalmente nitrato e nitrito, que é utilizado nesses alimentos. Precisa evitar alimentos ricos em farinhas refinadas também, ricos em açúcares, aí entra álcool, cafeína, então são alimentos e substâncias que a gente precisa evitar durante a gestação. Entendi. E agora, tudo que for comida de verdade, legumes, fruta, verdura, carnes magras, pode consumir à vontade na gestação. E esse negócio de não comer verdura em restaurante, qual que é efetivamente o risco disso? É bom evitar mesmo ou é excesso de zelo? Não sei. Ótimo. É importante a gente evitar consumir os alimentos crus fora de casa. Por que é importante a gente evitar? Porque a gente não sabe se ele foi higienizado, se passou por um processo de higienização adequado. E a gente sabe que na gestação a mulher tem essa proteção, né, digamos assim, reduzida na gestação, justamente para manter o bebê ali na barriga dessa mãe. Então, é muito importante evitar o risco de a ingestão de alimentos crus fora de casa para evitar o risco de contaminações. Entendi. Então, se quer consumir uma salada, quer consumir uma verdura crua, raladinha, faz em casa, porque você tem certeza que foi passado pelo processo de higienização, com hipoclorito de sódio, e aí pode consumir sem risco nenhum para o bebê. Restaurante japonês, é bom evitar então, né? É muito bom evitar. Muita gente fala em relação à questão da toxoplasmose, né? Os peixes não contaminam, não geram a toxoplasmose nas gestantes. Mas existem outros parasitas, outras bactérias presentes no peixe. Então é muito importante evitar de consumir esse peixe cru. Entendi. E outra questão também importante é que esses peixes grandes, como salmão, atum, são peixes que estão muito mais contaminados por metais pesados, principalmente o mercúrio. Entendi. Então na gestação é importante ter esse cuidado também. Então, eu falo que assim, é um momento, a gestação passa tão rápido, então não é um momento da gente buscar os dias gastronômicas, sabe? É um momento realmente da gente ter um cuidado. A gestação não é doença, mas exige cuidados. Então passa tão rápido, eu acho que não tem porquê, né? A gente não custa nada, né? A gente evitar esse tipo de alimentação. Tá. Vou te fazer outra pergunta que não é muito sobre gravidez, mas assim, eu não como carne, eu sou vegetariano. Assim, eu sou parcialmente vegetariano porque eu como peixe, né? Mas por não comer carne, eu como muito peixe. Eu como muito salmão, muita tilápia. Tem algum problema isso? Não tem? Como é que você vê?
Então, você pode consumir os peixes menores também, que são peixes menos contaminados. Então, a gente chama de bioacumulação, né? Ali na cadeia de alimentação dos peixes. Então, um peixinho maior vai comer um peixinho menor, vai comendo um peixinho menor, vai comendo um peixinho menor. E o peixe muito grande, ele já ingeriu todos os peixes que ingeriram os peixinhos menores. Entendi. Então, existe ali uma bioacumulação maior dos metais pesados. Então, o que você pode fazer é controlar esse consumo com peixes menores, como namorado, cavalinha, sardinha. São peixes muito nutritivos e que são peixes menos contaminados. Entendi. Nossa, mas eu não gosto desses aí, não. Como é que faz? Tudo depende da forma de preparo. Será que não foi a forma de preparo? Aline, como estimular uma alimentação saudável sem transformar a comida em um tema de estresse? Eu acho que precisa ser prazeroso, né, Pedro? Eu acho que dá pra gente encontrar um equilíbrio dentro de uma alimentação saudável que seja gostosa, que seja prazerosa. Então, isso é tão importante o trabalho do nutricionista, sabe? Para entender as preferências alimentares do paciente, entender o que ele gosta. Que dá pra gente ter uma alimentação saudável, que tenha alimentos... que seja uma alimentação equilibrada, digamos assim. Não precisa ser tão restrita assim, sabe? Acho que dá pra você ter uma alimentação que seja nutritiva, equilibrada, mas não precisa de cortar tudo. Então, o que as pessoas às vezes confundem um pouco, que eu vou no nutricionista, não vou poder mais comer isso, não vou poder comer mais aquilo, eu vou começar uma dieta na segunda-feira, então eu vou comer tudo que eu gosto no domingo. Como se a partir de segunda-feira começasse a comer as coisas que são ruins, que não gosta. Então dá pra ter dentro da alimentação alimentos que você gosta, alimentos que você sente prazer em comer, tudo de uma maneira equilibrada, né? Dentro de um contexto, de uma refeição que seja equilibrada dentro de macro e micronutrientes para essa pessoa. Eu comecei a fazer um regime, consegui emagrecer 8 quilos em 4 meses. E uma coisa que eu percebi é que, primeiro, não adianta tentar emagrecer sem fazer dieta. Né? Eu sempre fui muito ativo, né? Eu faço esporte, ou eu ia para academia ou eu jogava tênis todos os dias, inclusive sábado e domingo, né? Então eu tinha um consumo de calórico muito alto. Só que eu me dava o direito de comer o que eu quisesse, aí eu não emagrecia, né? E outra coisa que eu percebi também é que tem muita coisa que aparentemente é saudável e é light, mas que não é. Por exemplo, suco de laranja, né? É uma coisa muito calórica, todos os sucos, né? E tem coisa que, por exemplo, hambúrguer, né? Dependendo de como é feito, é super tranquilo, né? A paçoquinha, por exemplo. Paçoquinha é um crime, né? Aquilo lá ser vendido. Porque 2 paçoquinhas, eu vi no Instagram, não sei se é verdade, mas 2 paçoquinhas têm a mesma quantidade de calorias de um hambúrguer, né? Então, assim, se você não conhece o tanto de caloria que tem no alimento, você não consegue emagrecer, não é isso? Sim, sim. É muito importante que você tenha essa alimentação saudável, né? Porque o que de fato emagrece é o que você come, é a alimentação. Muita gente fala assim, mas eu treino para poder comer. Não vai funcionar, né? O que faz de fato com que você tenha, não só emagreça, mas também tenha saúde, é uma alimentação mais saudável. Então não tem como fugir disso. Até porque você vai treinar, vai gastar 140 calorias. Aí você vai comer um bombom, tem 250. Exatamente. Não compensa. Antes eu fazia isso, eu comia pizza à noite. Pedia uma pizzazinha, certo? Ia pra cá, jogava tênis, vou pedir uma pizza. Eu comia uma pizza inteira. Nossa. Eu era pouco gordo por tanto que eu comia. Ainda tô gordinho, eu vi no primeiro vídeo, tá? Mas aquele vídeo lá, o ângulo me desfavoreceu demais, viu? Todo mundo tá aqui de prova, eu não tô gordinho daquele jeito que eu tava no vídeo, não. Vocês ajustam aí, senão eu vou cortar, vou deixar só o áudio. Pra quem não me conhece, eu não tô gordinha, tá? Eu tô grávida. Você tá bem. O que te levou a especializar em nutrição para a saúde da mulher e fertilidade? Bom, eu costumo falar que, na verdade, eu não escolhi essa área, né? Essa área que me escolheu. Eu já tinha um público muito feminino, então meu consultório, minha agenda era basicamente composta por mulheres. Mulheres que queriam emagrecer, mulheres que queriam melhorar a performance física, queriam ganhar massa muscular, mas essas mulheres também tinham endometriose,
ou tinham síndrome do ovário policístico, ou tinham miomas, ou queriam engravidar. E aí saía um pouco do conhecimento que eu tinha. Eu sentia que precisava de aprender um pouco mais, porque eram patologias que eu não tinha aprendido na faculdade. E aí me fez buscar uma especialização que conseguisse dar o acolhimento e também o conhecimento científico para conseguir trabalhar com essas mulheres. Então, por mais que ela queria engravidar, mas também, por mais que ela queria emagrecer, ela queria engravidar, mas o que mais que ela precisava comer? O que mais que ela precisava suplementar? Foi quando eu fiz a especialização em saúde da mulher e fertilidade, há quase 10 anos atrás, e comecei a trabalhar especificamente com esse público. E trabalho até hoje, é minha paixão, assim, minha descoberta dentro da nutrição. Você foi para um campo que é cada vez mais demandado, né? Quer escolher a última? Escolhe. Não é a última, não. Pode escolher. Pode escolher? Isso aqui, ó. Isso aqui tá pedindo para sair, ó. Tá vendo? Tá até mais bicada aqui. É a primeira pergunta. Não, voltou. Que é a criatividade. Você acha que a nutrição e a alimentação também podem ser uma forma de expressão criativa dentro da maternidade? Com certeza, com certeza. Um exemplo, por exemplo, meu filho, né? Ele começou a ter uma fase um pouquinho mais seletiva nos últimos meses. E aí eu precisei inovar, buscar formas para fazer com que ele tivesse mais interesse pelos alimentos. Ele não queria mais comer salada, não queria mais comer legumes. Então, o que eu busquei de uma forma criativa? Eu falei, a gente precisa incluir ele nesse processo. Então, ele começou a ir comigo toda semana no supermercado. Então, a gente ia juntos no hortifruti. Eu sentava ele no carrinho, e aí eu parava nas gôndolas, e aí ele pegava, mamãe, o que é isso? Ah, isso é um tomate. Mamãe, o que é isso? Isso é um brócolis. E aí, foi passando as semanas, ele já chegava no supermercado. Mamãe, hoje a gente vai comprar cenoura, abobrinha e chuchu, tá bom? Tá bom. E aí, com ele envolvido nesse processo, ele chegava no supermercado, ele pegava os legumes, ele pegava as frutas, ele sentia, ele colocava no narizinho, ele sentia o cheiro. E eu percebi que quando ele chegava em casa, ele também tinha curiosidade para participar do processo. Então, quando a gente estava cozinhando, ele pegava uma cadeirinha e sentava do lado e ficava vendo a gente cozinhar. E eles, com esse interesse, ele começou a aceitar os alimentos também. Então, ele comia com prazer. Então, ele tinha comprado brócolis comigo, ele tinha me visto fazer o brócolis. Então, quando o brócolis estava no pratinho dele, ele comia com aquela boquinha mais gostosa. E hoje ele não tem seletividade nenhuma. Então, acho que foi uma forma criativa que eu busquei. Com certeza. De incluí-lo no processo para que ele tivesse mais interesse, despertasse esse interesse pelos alimentos. É engraçado que criança é só você descobrir um truquezinho, né? E aí muda tudo. Muda tudo, exatamente. Vamos nessa aqui. Última pergunta. O que você acha da ideia de comer de tudo com moderação? Funciona na prática para criança e para adulto também? Eu acho que funciona sim na prática para criança, tanto para criança quanto adulto. Vou falar primeiro das crianças, né? Aproveitar que eu estou falando do meu filho, da minha maternidade, enfim. Eu nunca restringi meu filho de comer nada. Então ele teve recentemente aqui no aniversário. E lá em casa no aniversário na Casa do Sol. Aqui na Casa do Sol. Casa do Sol. Foi maravilhoso, por sinal. E ele, lá em casa ele não tem contato com açúcar, então a gente não ingere açúcar, a gente não tem um armário, a gente não tem doce, a gente não tem balas, a gente não tem esse tipo de alimento em casa, então ele não conhece. E aí quando a gente vem numa festinha, quando a gente estava aqui, por exemplo, ele viu o docinho passando, ele viu o bolo passando, ele não reconhece como comida. Então, por exemplo, às vezes ele até pegou um brigadeiro e apertou na mão, achou que era massinha. Então, assim, foi uma coisa que a gente nunca restringiu, eu nunca impedi ele de pegar um brigadeiro, nunca impedi ele de pegar um doce, mas ele, por não ter contato, por não conhecer, ele não tem interesse, ele não reconhece como comida de fato. Então eu acho que não precisou de restringir, sabe? Então acho que vai muito da educação também, da forma como a gente apresenta os alimentos para as crianças. E para os adultos também, eu vejo que também não precisa de restringir. Eu acho que não tem necessidade de você cortar tudo que você gosta de comer, seja uma alimentação que não seja tão saudável assim. Tudo depende do contexto, da quantidade, da frequência que você ingere. Então eu sou a favor de comer de tudo um pouquinho, sabe? Eu acho que é por aí que a gente consegue ter uma alimentação equilibrada, que seja algo que você consiga manter ao longo da vida. Não é uma dieta que tem dia para começar e data para acabar. É um estilo de vida, de fato. De fato é isso mesmo, né? Nada que você vai fazer num dia vai gerar um resultado muito grande.
agora a gente vai finalizar o prato. Deu tudo certo no final. A gente vai montar o prato aqui e depois conferir como é que ficou, mas tenho certeza que ficou tudo certinho, tudo bom. Obrigado a vocês. O cheiro tá maravilhoso, né? Tá uma delícia. Muito bom. Olha o queijinho. Vamos finalizar Esse com aí grana é padano. Tudo com queijo é bom, né? Se não dá certo, no final a gente põe o queijo. Vou deixar pra Aline falar se tá bom. Salsinha aqui só pra gente finalizar. Um toquezinho de manjericão. Tá aí. É só provar. Vamos provar? Pode. Esse é pra comer, você que fez. Bom? Ficou muito bom. Então é isso, Aline, muito obrigado por você ter vindo, aceitar o nosso convite. Foi um prazer te conhecer, você é muito simpática. Você falou que você é do interior, você é de qual cidade? Sou de Congonhas. Congonhas? Minha esposa também é do interior, mas o interior dela é interiorzinho mesmo, Santa Lava. Eu gosto desse. Parece que o pessoal do interior tem uma calma diferente, né? Mas foi um prazer receber você aqui e as portas estão abertas, viu? Obrigada, viu que eu agradeço o convite, adorei a experiência, adorei o bate-papo. Foi mais fácil do que você imaginou? Cozinhar e falar? Foi. A gente acha que é difícil, mas depois que começa, a gente parece que se solta, né? Vai cozinhando e vai... Não, mas você tornou o momento muito agradável. Obrigada, foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado. É isso.